Sigam a vida com liberdade, sendo escravos do amor. É sobre isso que nós vamos refletir hoje à noite. Sigam a vida com liberdade, sendo escravos do amor de Cristo, sendo escravos do amor de Deus. Meus irmãos, ouvintes, amigos, visitantes, quando Paulo começou a falar no capítulo 5, e logo no primeiro verso ele vai dizendo que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É evidente que ele estava se revelando como alguém que sofreu tamanha graça. E é evidente que ele está revelando aos irmãos, os Gálatas, que Cristo foi o agente que os trouxe à liberdade e os libertou. E agora, verdadeiramente libertos, porque de Jesus emana a liberdade, de Jesus emana liberdade para aqueles que jaziam no pecado, porque Jesus mesmo é que quebra as correntes do pecado. Você que me ouve aqui logo de cara, eu quero lhe dizer que as algemas que te prendem ao pecado nesta vida só podem ser rompidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Viver a vida acorrentado pelos pecados, não existe neste mundo chaves que possam abrir estes cadeados, apesar de você mesmo já ter buscado e procurado de diversas maneiras isso. Só Jesus é quem pode retirar estas suas cadeias. Ele mesmo quebra as correntes dos pecados. E ele quebrou a corrente dos pecados quando ele nos libertou do pecado, morrendo na cruz, naquela maldita cruz, para ser o pagamento a todo aquele que crê. Então Cristo é a propiciação dos nossos pecados, das nossas culpas diante de Deus. Você que se vê preso ao pecado, você está culpado diante de Deus. E só Jesus pode remover as correntes. Só Ele pode te libertar verdadeiramente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele também nos libertou da lei. Porque a gente está vendo aqui no texto de Gálatas, Paulo dizendo que a lei não tinha função de salvar. E ele libertou da lei todo aquele que tentava justificar-se a si mesmo pelos seus atos meritórios. Jesus foi quem cumpriu as 613 leis do mandamento judeu. E assim, na sua justiça, ele cobre todo aquele que crê. Agora nós podemos nos esforçar, irmãos. Nós podemos correr e permanecer livres, sendo responsável pela libertação que Jesus Cristo nos fez. Na semana passada nós vimos que Paulo encarava cada crente como um atleta de Cristo, como quem está correndo e progredindo na fé. À medida que você vai crescendo, progredindo na fé, uma vez liberto do pecado e da lei, você vai se tornando mais parecido com Jesus. Os seus gestos vão se parecendo mais com Cristo. A sua forma de encarar a vida vai começando a tomar um outro molde. A sua percepção quanto a tudo que lhe cerca, o seu próprio comportamento. Mais de Cristo é o que nós precisamos. Por isso precisamos correr a carreira da vida cristã na liberdade que Cristo nos libertou. Todos vocês que me ouvem aqui,
ou pelo menos a grande maioria dos que me ouvem aqui, são pessoas libertas pelo sangue de Jesus. E que devem viver a vida para este objetivo, se parecerem mais com Jesus. Eu quero ser mais como Jesus. Eu quero ter mais de Jesus. Eu quero ser mais de Cristo. Até que você, na corrida, chegue no final dela, porque cada um de nós, irmãos, temos um ponto de chegada. Pode ser amanhã o meu. Mas quando chegar lá, a varonilidade de Cristo vai estar formada em nós. Vai estar formado em ti. O autor sagrado mostra aos seus irmãos que fatalmente Deus reserva condenação e ira para aqueles que tentam enganar aqueles que foram libertos por Cristo. Na semana passada a gente viu Paulo dizendo que Deus já reservou o inferno para essas pessoas. Falsos mestres que pelo fermento legalista estavam enganando, ludibriando a fé daqueles que eram libertos. Paulo disse que esta corrida foi interrompida. Quando falta o evangelho no seio da igreja, a corrida é interrompida. Quando o engano é exposto no meio do seio da igreja, a caminhada começa a ficar deficiente. Lógico, se a caminhada da fé começa a ficar deficiente, você não vai conseguir se tornar como Cristo. Você não vai conseguir atingir a varonilidade de Cristo. Esta graça de ser como Cristo vai parecer apenas uma utopia. Mas por quê? Porque a verdade foi interrompida, a liberdade foi interrompida. Esta condição de corte que havia ocorrido entre os nossos irmãos da igreja da Galácia, Paulo se irritou, se indignou tanto que ele disse que aqueles homens que praticavam isso, que estavam impedindo com que os irmãos progredissem na fé, tinham que serem emasculados, castrados. Mas o corte maior foi aquilo que eu mostrei para vocês, fazendo reverberar lá em Pedro, que realmente Deus já reservou a destruição para aqueles que ensinam doutrinas heréticas, coisas erradas. E Deus também destruirá não somente os que pregam o erro, mas aqueles que seguem o erro. Meus irmãos, é a exposição do evangelho e a exposição da verdade que purifica o povo de Deus a cada dia. Por isso você não pode permitir-se ser enganado e que a tua caminhada e a tua corrida na fé para se tornar mais parecido com Cristo possa ser interrompidas por falsos ensinos. Você é liberto, não há mais algemas em ti. A vida cristã prática é o desfilar gloriosamente daqueles que transitam no mundo espiritual e nesta vida libertos, completamente livres. Esta semana nós vamos ver uma atenção que Paulo coloca sobre este tema liberdade. É a atenção liberdade / escravidão. Ao mesmo tempo que você foi liberto, Paulo agora está dizendo que você também é escravo. Como isso, pastor? É esta tensão da vida espiritual, que Cristo nos libertou do pecado e do legalismo, mas nos chama a uma escravidão. Nós fomos libertos do pecado e do legalismo, e somos escravos de Cristo. Quando a gente diz servo de Deus, a gente está dizendo escravo de Cristo. E nós veremos aqui, irmãos, hoje como Paulo harmoniza essa tensão, liberdade, escravidão, coisa que somente na vida prática cristã, estas duas coisas que parecem ser opostas, conseguem se harmonizar com perfeição.
o liberto escravo. Por favor, vamos ficar de pé e vamos ao texto sagrado, Gálatas capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15. Ouçam a gloriosa palavra de Deus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Senhor, eis a tua palavra. Nos convence a ela, Pai, tão somente a ela. Encontre o coração do teu povo, Senhor. Que a minha fraqueza não fale, mas que teu Espírito comunique tua verdade ao teu povo. No nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. A liberdade em Cristo não é sinônimo de libertinagem. E Paulo precisa deixar muito claro aos seus irmãos isso aqui. Logo, na primeira e na segunda parte do verso 13. Na parte A e na parte B, põe os olhinhos no texto, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, parte B, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Eu quero chamar a atenção dos meus irmãos para essa conjunção subordinada explicativa do texto. Põe os olhinhos aí, eu vou lhe mostrar que conjunção é essa. Olhinhos no texto. A primeira palavra do versículo 13 é essa conjunção explicativa subordinada. E aqui no texto, como em qualquer texto, as subordinadas e as conjunções, elas funcionam como uma ponte que liga um pensamento a outro. É subordinado porque Paulo está comunicando aqui, agora, nesse texto que veremos, a mesma ideia que ele já vinha transmitindo no texto anterior que nós debulhamos na semana passada. O assunto, o tema é liberdade cristã. E neste parágrafo agora, a partir dessa conjunção que liga este tema, Paulo diz, lá no outro tema, que havia sido interrompido, lá no outro parágrafo, que havia sido interrompido o crescimento da liberdade da vida dos irmãos por causa do fermento, do pouco fermento que fazia levedar toda a massa. Agora, neste parágrafo, ele está chamando atenção a uma outra coisa que pode acontecer na mente dos libertos. O pensamento de se acharem que, uma vez sendo libertos pela graça de Cristo, esta graça e liberdade pudesse lhes dar vazão ou habilidade para se viver como se desse na telha. Liberdade cristã não é viver como se quer viver. Por isso Paulo está dizendo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ou seja, vocês, gálatas, gentios, foram chamados à liberdade do evangelho de Cristo. E quando vocês vieram a Cristo em arrependimento e fé, Ele retirou as algemas, vos pôs em liberdade, livres do paganismo, de todo tipo de pecado.
Vocês chegaram cheios de correntes infernais, perante Cristo, e Ele as removeu. Agora esta vida liberta, ou esta vida de liberdade, é uma vida santa. Cristo nos libertou para vivermos de forma santa, de modo digno. Você é um homem liberto e uma mulher liberta para viver de maneira digna. É isso que Paulo quer que os Gálatas tenham consciência. Jesus vos libertou para que você seja um homem livre e viva de uma forma digna de viver. Não pode viver de qualquer jeito, não pode pensar de qualquer jeito. Nem tudo que no mundo há nos convém. Irmãos, a fé em Cristo não se expressa em um viver de qualquer maneira. Existem parâmetros que nos distinguem do mundo. Existem argumentos bíblicos que nós devemos viver e cumpri-los. Viver a vida cristã não é viver de qualquer maneira. Viver libertos é viver uma vida santa. Não é pelo fato de sabermos que somos libertos em Cristo, que fomos livres da maldição e da condenação do inferno, e que não perderemos a salvação conquistada pelo mérito de Cristo na cruz, que podemos viver a vida de qualquer maneira, que podemos viver pecando, que podemos viver a vida de fé, a corrida da fé, assim de qualquer maneira. Se você quer viver assim, a tua fé que você diz ter, precisa ser questionada. E hoje eu estou lhe questionando: que vida e que fé é essa que você diz ter e quer viver libertinadamente? Não é a verdadeira fé, não é a vida santa de liberdade. Porque de fato, Cristo vos libertou, então você corre para Cristo, em direção a Cristo, e corre contra o pecado, fora e para longe do pecado. Vejam comigo, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 9. O apóstolo João diz, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8 ao versículo 9. Abram os ouvidos para ouvir. Aquele que pratica pecado procede do diabo. Ele está falando para a igreja. Ele não está escrevendo esta carta para a comunidade que não seja a comunidade cristã. É a comunidade joanina, a comunidade cristã. Quem vive pecando procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para pôr homens em liberdade. Verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ele aborrece o pecado, ele quer viver de uma maneira santa. Não vive na prática do pecado, peca, mas não vive pecando. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus, é filho de Deus, é liberto em Cristo. Você não pode dizer que é nascido de Deus se você vive uma vida dupla. Se você vive uma vida dúbia, se você vive uma vida na prática do pecado, de fato você precisa da libertação. Então Paulo vai dizer na parte C do capítulo 5, versículo 13: porém, não useis da liberdade para dar lugar ou ocasião à carne. Por que Paulo está dizendo isso? Era isso que estava acontecendo no meio dos Gálatas. Quando o evangelho sai da igreja,
o que entra é a libertinagem. Quando a ortodoxia sai do púlpito, o que entra na igreja é qualquer coisa. É danças, é fumaça, jogo de luz, palavras de autoajuda. São essas coisas que entram na igreja. E isso não faz você crescer na fé e se tornar parecido com Cristo. O que purifica o homem é a exposição do Evangelho. Não se enganem com estes protótipos de igrejas por aí, com estes pastores que existem por aí. Eles não têm compromisso com a liberdade cristã. Eles não têm compromisso com a vida santa. Tem muito crente que fica brincando com fogo. Era o que estava acontecendo lá com os Gálatas. O apóstolo de Cristo saiu e entrou os falsos mestres e começou a enganar o povo. E como eu estava dizendo, no mundo de hoje, na vida de hoje, tem muito cristão que gosta de brincar com fogo e vai se queimar feio. Uma hora dessa você vai se queimar, usando a liberdade que Cristo te deu para dar lugar, e a oportunidade, este dar lugar aqui é oportunizar. Viver a vida cristã não é uma vida de oportunizar o pecado, dando lugar ao pecado. E isso é insanidade espiritual, isso é loucura. É ficar flertando com o perigo, tentando se equilibrar na corda bamba entre a fronteira do que é certo e do que é errado, daquilo que é santo e do que é profano. Eu não vou nem dizer do carnaval, pelo amor de Deus. Que quando você ouve, eu estou dando um exemplo aqui, o batuque, o frenesi, e o seu coração começa a palpitar junto. Sabe aquela piadinha indecente de duplo sentido que você gosta de contar, de ouvir, dar risada, e depois ainda diz: está repreendido em nome de Jesus, no final. Está amarrado, mas está rindo, está contando, está falando. Isso não nos convém. Aquele grupo de WhatsApp, aquele vídeo de TikTok que você passa horas a fios, não ora, não lê a Bíblia, não vem à igreja, passa a madrugada, vara a madrugada fazendo suas maratonas no Netflix, mas você nunca amanheceu a vida lendo a Bíblia, se embolando pelo chão de alegria só de viver as realidades das Escrituras. Mas passa a madrugada toda vendo Netflix, depois vai trabalhar parecendo um zumbi. Quando você perdeu o emprego por causa disso, você vai chorar. E eu vou lhe dizer, se você vir para cá e for real e me dizer que foi por causa disso, eu vou dizer: bem feito. Você teria que ter cuidado de ti mesmo e das coisas que Deus te deu. Agora você vai ter que aprender. Desculpe a franqueza, mas é assim, irmãos. Aquela história não tem nada a ver, aquele shortinho curtinho que eu posso usar lá fora, meu umbigo aparecendo, aquelas roupas exageradas de exercício de academia. Ó, meus irmãos, os homens que querem mostrar os seus músculos, queridos, vida cristã não é libertinagem. Eu tenho que dizer isso para vocês. Eu não estou dizendo que é errado em se exercitar. Precisa, deve. Olhe lá como você vai e para que você vai.
se é pela saúde ou pela vaidade. Se vai à academia para o seu crescimento, para o desenvolvimento da sua vida biológica, para o seu melhor, amém, tem que ser assim. Mas se você vai para turbinar o corpo, para fazer o culto ao corpo, cuidado, você está pecando. Não nos convém, irmãos, estas coisas. Temos que manter o pudor aqui e lá fora. No trabalho e em casa, no lazer, na atividade física. Não podemos fazer destas coisas oportunidade para dar lugar à carne. Para os homens ficar te olhando, irmã. Para as meninas ficarem babando você, irmão. Não dê lugar à carne. Porque no início começa muito frágil. Quando pensar que não, e isso já se tornou uma coisa pior. Quantos casamentos se destruíram começando assim com coisas mínimas, pequenas mensagens em pequenos grupos, ou aquela academia despretensiosa que você foi tomando vaidade. Tome cuidado, não dê lugar à carne. Vida cristã não é dar lugar à libertinagem. Vida liberta pelo Espírito de Deus é uma vida santa. Vejamos como Pedro exorta também a igreja. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16 ao versículo 17. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto. Não se pode usar a liberdade por pretexto. Isso reverbera o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Não se pode, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, como escravos de Deus. É assim que devemos viver. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ou seja, ele está indo em todas as categorias. Honra o rei é honrar Nero, que matou ele. Ele está dizendo, olha, aos irmãos, temos que honrar a autoridade. Temos que honrar e amar os irmãos, sendo escravos de Deus, escravos de Cristo. Agora, na parte C do verso 13, lá em Gálatas, o apóstolo vai conduzir os irmãos a essa tensão que eu falei no início. Liberdade e escravidão. Liberdade / escravidão. Vamos ler a parte B e a parte C para a gente ligar o fio da conversa. Põe os olhinhos no texto. Acompanhe comigo, por favor. Porém, não useis da liberdade, parte B, para dar lugar à carne. Agora a parte C. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Não pode dar lugar à carne. Tem que ser livre do pecado. E tem que ser escravo do amor. Aqui temos este contraste bem interessante. Liberdade e escravidão. No contexto de graça, isso se harmoniza perfeitamente. E como isso se processa, meus irmãos, na mente iluminada de Paulo? A liberdade de Cristo é para que vivamos, não libertinamente, mas que sejamos escravos uns dos outros. A expressão, sedes antes servos uns dos outros pelo amor, no nosso português, meus queridos, esta palavra servos, que você vê aí no texto, servos,
é um substantivo, plural. Mas no idioma que foi escrito, o grego, não é um substantivo, é um verbo. Isso faz toda a diferença na mente brilhante de Paulo, iluminada pelo Espírito Santo. Não é somente uma denominação, uma nominação, é uma ação. Servo, escravo. Na nossa tradução, os tradutores não colocaram a palavra escravo por causa do nosso histórico mesmo, Brasil, escravidão, isso pesa muito. Então eles colocam servos, mas no original é a palavra doulos, é o verbo, escravo. E este verbo aqui, douloete, que vem de doulos, é um verbo que está no imperativo, ou seja, é aquele que vive mesmo a vida servindo, age em servidão. Ele é escravo disposto a servir. Ele tem a sua vida toda em total subserviência. É isso que Paulo quer que o cristão tenha em mente quando Cristo o libertou. É você olhar para o irmão do seu lado e saber que você tem o compromisso de servi-lo. Sempre. Está disponível sempre, disposto sempre. Paulo comunica aos seus irmãos que Cristo libertou e os fez escravos, servos uns dos outros. Para que Cristo te libertou das algemas do pecado e do legalismo? Para que você sirva um ao outro. A nossa igreja precisa disso. Eu passei com vocês algumas semanas falando sobre o amor no culto de quarta-feira, culto de oração. E orando a Deus junto com vocês, que Deus desperte isso a nós. E outra vez Deus nos traz a refletir sobre isso. Para que nós precisamos do amor, irmãos? Porque é um elemento indispensável na fé, na vida prática. Uma igreja que não ama, que não serve em amor, que igreja é essa? Como é que podemos dizer que somos verdadeiros cristãos, ou que buscamos, ou que somos verdadeiramente libertos, se nós não amamos uns aos outros, nós não servimos uns aos outros, mas é o serviço mesmo, é a disposição mesma. Cristo te libertou mesmo? Então prove isso, servindo uns aos outros em amor. Eu preciso fazer isso com Uda. Eu preciso fazer isso com cada um de vocês. E vocês precisam fazer isso comigo, que nós somos o corpo de Cristo. Paulo está dizendo que escravo de Cristo é aquele que foi liberto do pecado, do legalismo e vive para servir. Paulo queria que os gálatas tivessem isso em mente, para viverem uma vida abundante com Cristo. E assim, devemos enxergar a nossa vida. Agora veja o outro texto comigo, por favor. Romanos 14, versículo 7 ao versículo 9. Isso vai dar mais clareza para a gente aqui. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Essa expressão, pertencemos ao Senhor, é para ser lida aqui como somos escravos de Cristo. Temos um dono. Temos um Senhor. Nós não vivemos como queremos. Porque Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor. Ele é o seu Senhor. Ele não é o seu Senhor? Ele é o seu Senhor? Então você é escravo dele. Morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Então, por que você julga o outro irmão?
Por que despreza? Lembre-se que todos nós nos compareceremos diante do tribunal de Deus. E naquele dia ele vai perguntar: como você viveu servindo? Como você usou da liberdade cristã? Verso 14. No verso 14, Paulo está dizendo que toda a lei encontrou seu cumprimento no amor. Ele diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, a gente não pode perder de vista que Paulo está falando aqui a irmãos que estavam sendo ludibriados por judaizantes, não é verdade? Então Paulo sempre estava falando que a lei não servia para salvar. Numa primeira leitura parece ser um pouco contraditório o que ele apresenta no versículo 14, mas não tem nada de contraditório aqui. Ele está falando a respeito da lei neste momento justamente porque é o contexto da carta. Paulo não era inimigo da lei. Paulo entendia que a lei era insuficiente para salvar. Paulo escreveu em Romanos que a lei é boa. Ele disse isso. A lei é boa. Por quê, irmãos? Porque a lei de Deus aponta os sentidos básicos para o homem e o padrão santo de vida que a palavra de Deus exige para a humanidade. Isso é bom. Viver uma vida santa, uma vida irrepreensível. Mas os homens não conseguem cumprir toda, cabalmente, a lei. Só Cristo, como a gente já vem falando aqui. Deixa eu trazer mais clareza a isso aqui, indo com vocês em Romanos, porque sempre eu disse para vocês já que Gálatas tem que ser lido, espelhado em Romanos, tá bom? Vai lá em Romanos 8 e veja o versículo 1 ao versículo 4. Isso vai ficar mais claro para a gente aqui. Que o amor é o cumprimento da lei. E tem que cumprir a lei no amor. Olha o que Paulo diz em Romanos. Portanto, agora, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não tem mais condenação. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida nos libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa humanidade. Por isso Deus fez o que era impossível à lei, enviando o seu Filho, na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, e apresentando-o como sacrifício por nossos pecados. Por isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Libertos por Cristo, podemos cumprir as justas exigências da lei, que é cumpri-la no amor. Então, somente os libertos podem atingir este ponto. Então, amem verdadeiramente uns aos outros, procurando o bem de cada um aqui, como você procura o bem a ti mesmo. Faça isso e você obedecerá às exigências divinas. Faça isso e você estará dentro da vontade de Cristo. Faça isso e você provará de fato que você é um crente liberto. Agora veja o verso 15. O verso 15 é uma cena triste no meio das igrejas na Galácia. Muito provável, é uma cena triste, uma cena de terror. Muito provavelmente
isso estava acontecendo nos irmãos, no meio dos irmãos ali, dos nossos irmãos no primeiro século. Porque não estavam exercendo o cumprimento do amor. Olha o que diz o texto. Se vós, porém, se vocês não praticam amor, antes vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não estejais mutuamente destruindo. A cena aqui, meus irmãos, que Paulo tem, são de animais se matando. Isso é muito forte, mas é o que Paulo está comunicando para os irmãos. Vocês estão se mordendo. Essa expressão assim, aqui, vos mordeis e devorais, é aplicado ou era aplicado na época a briga de animais selvagens que se comiam uns aos outros. Bestas feras se digladiando. Paulo está dizendo que exatamente é isso que acontece no seio da igreja entre irmãos que não servem uns aos outros. Qual é o sentimento quando não há amor? Rivalidade. Querem destruir um ao outro. Se mordendo, se destruindo. Pessoas que se dizem verdadeiros cristãos, mas que devoram uns aos outros. Meus irmãos, se no nosso meio existem pessoas assim, ou se existe crente assim, ele precisa mudar radicalmente seu conceito de viver em comunidade, de ser um cristão verdadeiro, de viver em amor. Você não deve querer destruir ou comer o outro, destruir, morder um ao outro, engolir vivo. Isso estava acontecendo na igreja da Galácia. Por que estava acontecendo? Nem todo mundo foi corrompido. Nem todo mundo aceitou as falsas doutrinas. Nem todo mundo aceitou o falso evangelho. E quando o irmão piedoso vinha repreender o irmão que havia se enveredado pelo caminho errado, o desejo daquele irmão que havia se contaminado era destruir aquele que era o guardião da sã doutrina. De certa medida, a gente tem que ficar pronto, irmãos, para tudo. Mas o que não pode acontecer no nosso meio, eu não posso permitir isso, e nem você pode permitir isso, é que a gente tem aqui no nosso meio um antro, um ambiente de rivalidade, de destruição, de achar que um é melhor do que o outro, de que acha que pode fazer melhor, de que se eu estivesse fazendo no lugar de fulano eu estava fazendo melhor. Isso é perniciosidade, isso é maldade, isso é pecado, isso é destruição. Veja para que vocês não se destruam uns aos outros. É o que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Este era o problema real presente nas igrejas da Galácia. E eu penso que esta rivalidade destrutiva se proliferou à medida que eles iam se afastando do verdadeiro evangelho. Amanhã eu falei que Martin Lloyd Jones é um grande erudito, um grande pensador do século XX. Ele disse assim: a melhor maneira de purificar a igreja é pregando sistematicamente a palavra de Deus. Pois ninguém resistirá a ouvir por vários dias a genuína palavra de Deus e não ter uma reação. Duas coisas vão acontecer. Palavras de Martin Lloyd Jones. Ou os pecadores saem da igreja, ou se convertem. Melhor que se convertam. Melhor que se convertam. Mas sabe o que acontece em muitos lugares? Quando se topa com a verdade, quando a mensagem não massageia o ego, correm para procurar os lugares onde eles podem comer o que querem. Vão buscar aquilo que eles querem. E nós que vivemos a verdadeira liberdade de Cristo, não comemos o que queremos, comemos o que Cristo nos dá e nos oferece. Isso é para o nosso crescimento. Então, meus irmãos, concluo dizendo: vivam a vida em liberdade cristã. Atinjam
à maturidade da fé. Tornem-se como Cristo. Cresçam em amor. Resolvam ser escravos. Sejam escravos do amor uns dos outros. E você será bendito diante dos santos anjos de Deus. Seja esse o nosso desafio. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Depois da oração, o Ministério do Louvor nos conduzirá em mais um hino ao Senhor e eu volto para fazer a oração de encerramento. Ó Deus eterno, te louvamos pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Não nos permita, por favor, confundi-la com libertinagem. Viver uma vida santa deve ser o nosso alvo, nosso objetivo, Senhor. E oramos aqui diante de Ti, que os conselhos de Paulo cheguem ao nosso coração. Que nós possamos, Senhor, seguir a liberdade, amando uns aos outros, sendo escravos uns dos outros, como somos escravos de Cristo, nosso Salvador. Toma, Senhor, a nossa igreja. Toma cada irmão aqui que nos acompanha. E mesmo aqueles que estão pela internet nos ouvindo. Pelo Espírito Santo derramado em nossos corações. Faz, Senhor, com que nós tenhamos atitudes altruístas. Amor abnegado. Sejamos verdadeiros e sinceros uns com os outros. Desenvolvendo isso, o amor ágape. O amor que não questiona, que não exige nada em troca. E um escravo de Cristo é um verdadeiro escravo do amor. Convence-nos desta verdade e que esta igreja local, Primeira Igreja Batista Regular do CIA, como já havíamos dito há um tempo atrás, Senhor, seja reconhecida como a igreja do amor. A igreja que ama. A igreja escrava do amor. Te peço isso no nome santo de Jesus. Amém.